Fala pessoal, aqui quem fala é Maria Gabriela, mentora da Trilha da Aprovação, e hoje a gente vai mostrar para vocês como que funciona a nossa mentoria. Como que surgiu a auditoria? Qual que é o contexto de surgimento da auditoria? Vocês sabem me dizer? Na iniciativa privada mesmo. Alguém arrisca aí? Alguém já ouviu falar do conflito de agência? Bom dia, bom dia. Pessoal, conflito de agência, né, é o que acontece. Antigamente, era o próprio dono de negócio, né? Ainda temos isso hoje em dia, mas antigamente era bastante usual, né? Quem geria o próprio negócio, né? Então, o próprio dono do negócio estava ali à frente no dia a dia, verificando tudo que estava acontecendo. Aí, com o tempo, o que aconteceu? Né? As relações foram ficando mais complexas, os negócios foram crescendo, surgiu a necessidade do dono do negócio colocar uma pessoa, né, que é o agente, para trabalhar, né, sobretudo quando ele expandia o negócio e criava novas unidades, colocar alguém para gerir o negócio em seu lugar. E a partir desse momento surge o problema da simetria de informação. Porque tem o dono do negócio que não está lá no dia a dia e tem um agente que está atuando em nome dele. Só que quem sabe de tudo, né, quem está ali no cotidiano é o agente. Então, o dono do negócio, né, que a gente chama de principal, ele tinha que se resguardar para saber se o agente estava agindo conforme seus interesses, né, conforme os interesses do pessoal e não conforme interesses próprios. Aí, nesse contexto, que surge a necessidade de você realizar uma auditoria para você poder saber, né, se os seus interesses estão sendo atendidos, se o negócio está sendo bem gerido. Então, esse é o contexto de surgimento da auditoria, né? Aí eu coloco aqui no nosso resumo isso, né? Qual a origem da auditoria? Problema de conflito de agência. Pessoal, vocês estão visualizando minha tela? Deixa eu ver aqui. Para evitar. Sim. Ah, ok. Então tá. Então, qual que é a origem, né? O problema de conflito de agência. Então, a gente tem aqui o principal, a gente tem um agente, tem a assimetria de informação entre ambos, né? Quem que conhece mais do que está acontecendo de fato é o agente, o principal desconhece, e para se assegurar que o agente está agindo conforme seus interesses, né, e está gerindo bem o negócio, surge a auditoria, né? Então, a auditoria, ela surge, sobretudo, no contexto da contabilidade, inicialmente, né? Então, ela é muito focada em atestar ali se as demonstrações contábeis foram realizadas de acordo com a estrutura de relatório financeiro, se as demonstrações contábeis contêm distorção relevante, tem algum tipo de maquiagem, esse tipo de coisa. Depois, né, à medida que as coisas vão se tornando mais complexas, aí surge também a auditoria de conformidade, que é para verificar se um dado objeto, né, está de acordo com os critérios legais, com as normas e regulamentos. E, finalmente, a gente chega na auditoria operacional, que é aquela focada em performance, em desempenho, que é a dos 4 Ezinhos, né? Economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, né? Sabendo que tem algumas normas que elencam outros Es além desses 4, né? Então, pessoal, contexto de surgimento, né? Que eu falei, foi na iniciativa privada. E, além disso, pessoal, a gente tem diversas normas de auditoria. Então, quem está começando a estudar auditoria, às vezes tem essa dificuldade. Nossa, tem muita fonte de informação de auditoria, tem diversas normas diferentes acerca do assunto, né? Por que isso acontece, pessoal? Porque, geralmente, nas áreas de controle, cobra-se auditoria governamental, que seria a auditoria no contexto do setor público. No entanto, as bancas, elas cobram normas de auditoria independente e de auditoria interna também. Então, os professores, para se resguardar, eles trazem no material todas as normas de auditoria acerca do assunto. Então, por exemplo, você vai estudar planejamento de auditoria, você vai ver que vai ter planejamento de acordo com a auditoria independente, planejamento na auditoria interna, planejamento na auditoria governamental. Então, vão ter várias fontes, né, e quem está tendo um contato inicial com a matéria, às vezes estranha isso. Só que tem que ter paciência, pessoal, porque você vai ver que no final é tudo muito parecido. Tem um detalhezinho, uma outra, mas a ideia geral ali, né, a lógica é muito parecida em todas essas normas. Então,
tem que ter paciência. Eu falo que a auditoria é uma matéria que você tem que seguir avançando, mesmo que você não lembre, né, os detalhes de todas as normas, é bom ir lendo os PDFs e avançando e fazendo exercício. No final, né, de um curso de auditoria, você vai ver que você assimilou e que você está com uma ideia bem geral do assunto, entende bem a lógica do negócio. Então, essa que é a ideia da auditoria, seguir sempre avançando nos estudos, né, e tentar não se abalar com o fato de ter muita fonte, porque no final das contas, elas se convergem muito, vocês vão ver. Então, pessoal, dito, né, como que surgiu a auditoria, aí a gente tem várias normas, né, as normas primeiro que surgiram, né, são as do contexto privado. Então, a gente tem as normas de auditoria independente, né? Na auditoria independente, qual que é o objetivo do auditor, né? A auditoria independente é muito focada ainda ali da origem da auditoria com o aspecto contábil. Então, o objetivo da auditoria independente é o quê? Aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários, né? Então, a gente tem diversos usuários, né? Os mais famosos deles são os investidores ali, os financiadores daquela empresa, daquela sociedade anônima, e eles querem aumentar o seu grau de confiança nas demonstrações contábeis produzidas pela entidade. Então, com base nisso, né, o auditor, né, independente, ele realiza uma auditoria para quê? Para expressar uma opinião sobre se essa informação contábil, né, ela segue a estrutura do relatório financeiro aplicável. Pessoal, o que é a estrutura do relatório financeiro aplicável? Alguém sabe dizer? Pessoal, conversem aí comigo. Então, pessoal, lembrem que essas normas de auditoria privada, elas são todas normas internacionais que são traduzidas. Então, como são normas internacionais, elas têm que se amoldar à realidade de todos os países. Então, tem esses termos genéricos, né? Estrutura de relatório financeiro aplicável, porque em cada país vai ser diferente. Então, assim, no Brasil, o que seria como que a estrutura de relatório financeiro aplicável seria a Lei 6.404, né, que é a lei das SAs, que tem aquela parte contábil ali, que fala, né, de todas as demonstrações contábeis, e também as normas brasileiras de contabilidade, né, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Isso seria, né, a estrutura de relatório financeiro aplicável no âmbito do Brasil, né, pessoal? Então, esse é o objetivo da auditoria ali, no caso da auditoria independente. E, pessoal, para emitir a sua opinião, o que o auditor precisa? Ele precisa obter segurança razoável, né? E como que o auditor obtém segurança razoável? Segurança razoável, quando ele obtém evidência apropriada e suficiente para suportar a sua opinião. Lembrando que a suficiência, pessoal, no contexto da auditoria independente, a gente fala que é a medida da quantidade, e apropriada é a medida da qualidade, né? Isso a gente vai ver no próximo encontro de execução com mais detalhe, né? Lembrando, pessoal, que nunca é possível obter segurança absoluta por causa das limitações inerentes à auditoria. Então, o máximo que o auditor vai conseguir fazer é dar segurança razoável que a demonstração contábil não contém distorção relevante. Ele nunca vai poder dar 100% de certeza, dar uma segurança absoluta, né? Porque isso seria inviável em razão dos recursos e do tempo disponível, né? Não tem como ele verificar tudo. Certo, pessoal? Aí tem as características do auditor, né? O auditor, ele tem que atuar com julgamento profissional e ceticismo profissional. O julgamento profissional é aplicar o conhecimento, a experiência, o treinamento dele, né? E o ceticismo profissional, pessoal, o que é o ceticismo profissional? Vocês sabem o que é o ceticismo profissional? E aí, João chegou, João saca bem de auditoria, né? Ceticismo profissional, João, o que é? Bom dia. Bom dia. Vamos lá, peraí, ligando o cérebro aqui. Mas a questão a visão crítica do auditor, dele, peraí, tentando lembrar aqui, Maria. Já vi. Mas acho que era uma coisa ligada à visão crítica do auditor, né? Dele sempre desconfiar não confiar cegamente nas informações que ele recebe, né? Perfeito, exatamente. O auditor, ele tem que ter uma mente questionadora e alerta. Beatriz falou pra gente, mente questionadora e alerta, para condições que possam lembrar dessas palavras-chave aí. Valeu, Bia. Perfeito. Aí, pessoal, eu gosto desses quadrinhos, geralmente, como que eu monto esses materiais de resumo?
Eu geralmente vou no material da estratégia, né, que é a fonte principal que eu uso, mas você pode, se você usa direção, utiliza os quadrinhos, né, aí eu faço o print, coloco, e à medida que eu vou resolvendo questão do TEC, por exemplo, esse quadrinho aqui é para a gente entender o que é julgamento profissional e ceticismo profissional. À medida que eu vou resolvendo questão do TEC, de vez em quando aparece algum aspecto do julgamento profissional ou do ceticismo profissional que eu não lembro de ter lido em lugar nenhum. Aí eu vou lá nos comentários e copio a parte do comentário e coloco embaixo. Igual, por exemplo, numa questão recente do TEC, tinha algumas informações sobre o ceticismo profissional que eu não lembrava, porque eu decorei a mente questionadora e alerta e não lembrava mais nada de ceticismo profissional. Aí eu vi o seguinte, o que é o ceticismo profissional também? É manter o distanciamento profissional, uma atitude alerta e questionadora quando ele avalia se a evidência obtida é suficiente e apropriada. Então, para ele fazer um juízo, essa evidência aqui, ela é suficiente e apropriada? Ele também se utiliza do ceticismo profissional. E também significa manter a mente aberta e ser receptiva a todos os pontos de vista. Então, tem essa parte da postura crítica, você, né, não pode ser ingênuo, né, você tem que questionar, você tem que ter uma postura alerta e questionadora, mas ao mesmo tempo você tem que estar aberto a todos os pontos de vista, né? Saber que tem várias, né? E julgamento profissional e aplicação coletiva do conhecimento, habilidade e experiência, então é o TCHE, né? Vou até colocar aqui o TCHE dos membros da equipe no processo de auditoria. E o devido zelo, pessoal, o que é o devido zelo? O auditor deve planejar e executar a auditoria de maneira diligente. O devido zelo é mais intuitivo, né? Aí, pessoal, a gente também tem as normas de auditoria interna. Alguém consegue me dizer qual que é a diferença principal da auditoria interna para a auditoria independente em termos de objetivo? Porque o método de trabalho delas é parecido, mas elas têm objetivos diferentes. Alguém sabe qual que é a diferença dos objetivos da auditoria interna para a independente? A interna, ela procura assegurar os controles internos, né? Assegurar os As controles normas internos. internas da companhia. A externa é mais focada em opinião sobre as demonstrações financeiras. Perfeito, né? Não Acaba só que a isso. interna, ela é mais abrangente, né? Ela está preocupada também com aspectos operacionais, né? Com aspectos ali de eficiência, eficácia, além das demonstrações contábeis, está preocupada em verificar se o controle interno da entidade está funcionando. E qual que é a diferença, pessoal? Enquanto a auditoria independente, como o nome diz, é um auditor externo à entidade, né? Que vai auditar suas demonstrações contábeis, ou uma firma externa à entidade, a auditoria interna, embora ela tenha, né, ela esteja ligada ali à cúpula, ela não haja hierarquia, né, em relação à auditoria interna, ela não esteja hierarquicamente subordinada, ela, querendo ou não, faz parte da empresa, vocês concordam? A auditoria interna, ela está dentro da empresa. Como ela está dentro da empresa, o objetivo dela não é aumentar, né, a confiança dos usuários nas demonstrações contábeis, né? O objetivo da auditoria interna é ser parceira da empresa, ela quer ajudar a empresa a atingir seus objetivos, ela quer aprimorar, né, os resultados da empresa. Então, a grande diferença, pessoal, da auditoria independente para a auditoria interna é o objetivo. Enquanto o objetivo, né, da auditoria independente é mais aumentar, né, a confiança dos usuários, né, lembrando que a gente tem usuários internos e externos, mas os principais são os externos, né, sobretudo os investidores, os financiadores ali, a gente tem também o objetivo da auditoria interna é o que? É assistir a administração da entidade no cumprimento dos seus objetivos, agregar valor ao resultado da organização, porque ela é parceira, querendo ou não, ela faz parte da organização, né, em última análise. Para quê? Para que, dando subsídios, né, para que a empresa aperfeiçoe seus processos, aperfeiçoe sua gestão e aperfeiçoe seus controles internos. Mas o método de trabalho dela, né, a gente fala que é o TODES, né, ela vai fazer exame, análise, avaliação, levantamento, comprovações, né, dos processos, dos sistemas de informação, do controle, do processo de gerenciamento de risco da empresa, né, e ela vai agir, né, estruturada em procedimentos com enfoque que a gente fala todos, né, enfoque técnico, objetivo, disciplinado e sistemático. A forma de atuar da auditoria independente da auditoria interna não muda muito. O que muda muito mais é o objetivo, né? A auditoria interna, ela quer ser parceira ali da gestão.